Olá, professores, coordenadores e diretores. Meu nome é Cássio Mori e eu faço parte da equipe M. Eu preparei para vocês uma planilha Excel para simulações, cálculos e registros das aulas remotas emergenciais. Isso tornou-se necessário a partir do momento em que o Diário Oficial da União, com a medida provisória 934, dia 1º de abril de 2020, estabeleceu que o ensino de educação básica fica dispensado dos 200 dias letivos, desde que cumprida a carga horária mínima anual de 800 horas letivas. E, posteriormente, o Conselho Nacional de Educação aprovou por unanimidade que seria possível os sistemas de ensino computarem as atividades não presenciais, ou seja, remotas, para compor a carga horária de 800 horas letivas anuais, utilizando meios digitais, videoaulas, plataformas virtuais, redes sociais, programas de televisão ou rádio, material didático impresso e entregue a pais ou responsáveis, enfim, uma série de outras alternativas para as aulas remotas emergenciais. E eu preparei para vocês uma planilha em que será possível simular, controlar e registrar as atividades remotas nesse período de pandemia. Eu vou deixar essa planilha disponível para você fazer o download aqui na descrição do vídeo. Esse arquivo Excel ele é composto de 3 planilhas que eu mostro aqui embaixo. Você deve preenchê-las na sequência em que elas estão colocadas, ou seja, primeiro dias letivos, depois as configurações e finalmente no dia a dia o preenchimento das aulas remotas emergenciais. Bom, como que a gente preenche os dias letivos? Eu já deixei aqui todas as datas do ano de 2020, colocando também os feriados nacionais e os sábados e domingos. Você deverá inserir nessa planilha os feriados municipais, os feriados estaduais e também as férias que a sua escola decidiu conceder. Para isso, você deve preencher nessa coluna aqui, dia letivo, com o número 0, os dias que não são letivos, e com o número 1, os dias que são letivos. Então, por exemplo, dia 2 de janeiro não é um dia letivo, vou colocar aqui 0. 3 de janeiro, vou colocar 0 também. Aqui, por exemplo, sua escola nesse sábado teve um sábado letivo, então ela pode substituir por 1 e ele se torna letivo. Reparem que os dias letivos ficam em branco e os dias não letivos ficam em vermelho. Aqui ao lado, você pode colocar observações. Por exemplo, na sua cidade é feriado nessa quarta-feira. Você coloca 0 aqui e indica aqui feriado municipal. E assim você vai preenchendo os dias letivos de sua escola. Eu vou pegar uma planilha já pronta para mostrar para vocês. Aqui está ela. Coloquei aqui o recesso escolar em janeiro, o início das aulas no dia 27 de janeiro, coloquei as férias que foram antecipadas aqui do dia 25 de abril ao dia 10 de maio, 15 dias, e depois outros 15 dias de 23 de maio a 7 de junho. E também o recesso de final de ano aqui em dezembro, olha. Recesso também em dezembro. Na planilha ao lado, ele já vai calculando a quantidade de dias letivos conforme você vai fazendo o seu calendário. Nessa segunda planilha, você deve preencher todos os campos que estão em branco. Eu já vou deixar aqui 800 horas letivas necessárias, que são as horas letivas segundo a legislação. Nesse primeiro campo, vou colocar a turma, série ou ano, primeira série do ensino médio, vou manter as 800 horas e aqui embaixo você tem que preencher o tempo de aulas dessa turma por dias da semana em aulas presenciais, o que normalmente sua escola ministra para cada turma. Por exemplo, para a primeira série do ensino médio, vamos supor que são
6 aulas de 45 minutos todos os dias da semana e na quinta-feira, no período oposto, tem uma aula de educação física de 45 minutos. Então você vai colocar 6 aulas de 45 minutos, correspondem a 270 minutos na segunda, 270 minutos na terça, 270 minutos na quarta, na quinta-feira, 315 minutos, porque tem a aula de educação física à tarde, e na sexta-feira, 270 minutos. E não temos aulas aos sábados, então vamos deixar aqui como 0 mesmo. Aqui embaixo você deve fazer a configuração da quarentena, ou seja, os dias sem aulas presenciais. Você deve colocar aqui a data do primeiro dia que sua escola ficou fechada. E aqui embaixo, a data do primeiro dia de volta às aulas presenciais que o seu estado determinou, o seu município determinou ou que você acredita que seja. Pois em alguns estados, alguns municípios, a gente ainda não tem essa data. Então aqui vai do seu feeling, mas nada impede depois de você vir e mudar essa data. Por exemplo, vou colocar aqui, data do primeiro dia que a escola foi fechada, dia 23 de março de 2020. Data de volta às aulas presenciais, ou seja, o final da pandemia, o primeiro dia de volta às aulas presenciais. Vamos colocar aqui, por exemplo, dia 3 de agosto de 2020. Repare que automaticamente ele já calcula aqui a quantidade de dias que a sua escola terá que dar aulas remotas. Então são 70 dias já levando em conta o seu calendário colocado anteriormente. Pronto, essa segunda parte já está preenchida. Você já preencheu aqui o seu calendário, já fez as configurações e agora nós vamos clicar na terceira aba que tem aqui, aulas remotas. Repare que ele mostra para você já aqui um gráfico das horas de aulas presenciais previstas, que são 601 horas, levando em conta a sua data de retorno da pandemia. E aqui as aulas remotas que você deve dar, 199 horas de aulas remotas. Levando em conta o período que a sua escola ficou fechada e os dias letivos que você colocou no calendário, ele calcula aqui a média necessária por dia letivo de aulas remotas ainda não realizadas, que nesse caso eu tenho aqui 2,85 horas por dia, que representa 171 minutos por dia. Nessa parte de baixo, ele já colocou aqui todas as datas dos dias que sua escola permanecerá fechada, portanto, ministrando aulas remotas. Repare, de 23 de março até 31 de julho, conforme eu coloquei o período da pandemia do isolamento social na tabela anterior. Nessas células em branco, você deve colocar dia a dia o tempo de aula remota que foi ministrado. Lembrando que o tempo de aula remota é uma composição das aulas online, das aulas gravadas e das atividades remotas. Então, por exemplo, no dia 23 de março, eu dei 60 minutos de aulas online, eu mandei para os alunos 120 minutos de aulas gravadas e mais as atividades para que eles façam em casa, que representam, na minha concepção, mais 90 minutos. Quando eu começo a preencher aqui, automaticamente esse tempo aqui, olha, ele vai mudando, porque ele calcula a quantidade de dias letivos em aulas remotas que ainda não foram realizadas e o tempo necessário de aulas remotas médio em cada um desses dias para que você complete no final do ano as 800 horas determinadas. Aqui ao lado eu deixei uma opção para você colocar a descrição das atividades remotas, que são todas as atividades que você enviou para o aluno, exceto as aulas online e as aulas gravadas.
Por exemplo, vou colocar aqui lista de exercícios e trabalho de ótica. Vou preencher alguns valores nessa planilha para você verificar o que acontece. Pronto, preenchi aqui alguns campos da planilha para que você entenda o que está acontecendo. Aqui no gráfico, ele já colocou aulas presenciais previstas, continua 601, horas de aulas remotas já realizadas, 92, ele já fez as contas com base nos dados que você colocou nessa planilha abaixo, e ainda faltam 107 horas restantes. A média aqui também mudou. Por que a média mudou? Porque agora ele fez o cálculo em função dos dias restantes de aulas remotas ainda. Portanto, para esses dias, eu tenho que ter uma média por dia de 2,24 horas, que representa 135 minutos por dia. Esses dados, eles podem mudar de acordo com as configurações que você coloca aqui nessa planilha 2. Por exemplo, se eu mudar aqui a data da volta das aulas presenciais para o dia, por exemplo, 15 de julho de 2020, repare que o gráfico irá mudar. Agora eu tenho 662 horas de aula previstas presencialmente, 92 horas de aulas remotas já realizadas e 47 horas de aulas remotas faltantes. Aqui embaixo, ele já recalculou essa média, chegando no valor de 1,33 horas por dia em média, que representa 80 minutos. E na tabela aqui embaixo, ele também já alterou do dia 23 agora para o dia 15 de julho. Se você também mudar aqui os dias letivos, ele também irá alterar todos os cálculos. Imagina, por exemplo, que eu vou tirar esses dias letivos daqui. E vou voltar lá na tabela número 3. Olha o gráfico. Novamente ele mudou as informações. Enfim, é uma planilha que serve para você fazer simulações, que serve para você fazer as anotações das aulas remotas realizadas com os respectivos tempos e registrar as atividades remotas que você enviou para os alunos para que elas contem como horas letivas também. É importante que você coloque a descrição do que foram essas atividades remotas para que a delegacia de ensino depois aprove e você não tenha problemas na composição das 800 horas letivas do ano. Aproveitem ao máximo essa planilha. Espero poder ter ajudado. Um forte abraço e tchau, tchau.